Preparados para saber tudo aquilo que eu andei a ver durante o mês de março? Então bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Então eu hoje trago-vos o meu vídeo de filmes e séries do mês de março. Durante o mês de março, ao contrário das leituras, e eu acho que nos últimos tempos tem vindo a acontecer um bocadinho isso, eu vi mais séries e filmes do que li livros, e portanto este mês eu vi muita coisa. Vamos começar pelas séries, que é por onde eu começo sempre. O mês em fevereiro e depois agora também em março, eu terminei quatro primeiras temporadas de séries cómicas, que eu até falei no vídeo, na minha nova rubrica aqui do canal, o My Picks. Vou falar aqui muito rapidamente de cada uma, mas vou deixar o link nos cards e também na caixa de informações para o vídeo do My Picks, para vocês poderem lá ir e saberem a minha opinião sobre a série. A primeira delas é o Please Like Me, é uma série australiana, eu esqueci-me de referir no vídeo passado. A série foi escrita e produzida pelo protagonista, portanto aquele rapazinho loiro que aparece, o que é muito engraçado, tanto também é um bocadinho baseado na vida dele e portanto também ainda mais interessante. É uma série australiana e eu gostei muito. Centra-se na personagem principal, que é uma personagem que acaba por descobrir no primeiro episódio que poderá ser gay e acaba por se apaixonar por um rapaz e, portanto, é toda a sua vivência, tanto com a sua descoberta sexual como também com a relação com os amigos, com o seu melhor amigo principalmente, e também com os pais que são divorciados, mas que a mãe acaba por estar a atravessar uma depressão e tentar o suicídio e acaba por desenvolver vários problemas psicológicos. Portanto, é uma série bastante abrangente para o tempo que ela tem, para a quantidade de episódios que ela tem muito poucos episódios e cada episódio tem apenas 20 minutos, portanto é uma série que se vê muito rapidamente, é uma série divertida, cómica e que aborda vários temas interessantes. Para este vídeo eu vi também o Superstore, a primeira temporada, é uma série que se foca no dia-a-dia de um supermercado e dos seus trabalhadores e, portanto, vai abranger aqui várias camadas sociais e vários tipos de pessoas da nossa sociedade. É uma série divertida, tem bastantes clichês, mas também é uma série que aborda vários assuntos muito interessantes, principalmente com os vários tipos de empregados que a loja tem e, portanto, é uma série que eu também recomendo. Vi também The Good Place, a primeira temporada e única ainda disponível, que é uma série sobre o céu e sobre o inferno e talvez uma possível visão daquilo que poderá acontecer depois da nossa morte. Neste mundo, quando as pessoas morrem, vão para o céu ou para o inferno e esses céus ou infernos são divididos em vizinhanças e a nossa personagem principal, a Eleanor, vai parar ao The Good Place, que é uma das vizinhanças novas. Só que ela vai para lá um bocadinho enganada porque ela na Terra não foi muito boa pessoa e muitas coisas vão acontecer durante esta temporada. Teve um final muito surpreendente, aquilo que eu mais fiquei impressionada foi com o seu final, muito surpreendente. Eu pelo menos não estava à espera daquele final e fiquei com muita curiosidade para uma próxima temporada que em princípio vai acontecer. E por último, destas séries mais cómicas, eu vi Faking It, a primeira temporada, que é sobre duas amigas que se fingem ser lésbicas para ganhar popularidade na escola. É uma série da MTV, portanto é uma série bastante estúpida e bastante cómica. Eu achei esta série um bocadinho mais adulta, aborda temas interessantes, principalmente o facto da descoberta sexual e, portanto, uma das protagonistas desta história vai descobrir através desta brincadeira que poderá ser lésbica e, portanto, é muito interessante. Eu estou a gostar muito e estou curiosa para saber como é que a série se vai desenrolar, até porque é uma série que já terminou depois da sua terceira temporada. Este mês de março eu comecei a ver um reality show americano, o Survivor. Estou a ver a 34ª temporada, que é a temporada que está a acontecer, muito por influência da Catarina do Serão no Sofá, que ela vê, e eu já o ano passado, quando ela falou do Survivor australiano, eu fiquei com muita vontade de voltar a ver, porque eu adorava o Survivor português, a única temporada que existiu de Survivor português eu vi e adorei, portanto eu gosto muito deste tipo de desafios de sobrevivência, desafios onde são postas à prova as nossas capacidades e, portanto, eu gosto muito deste tipo de desafios. Eu estou a ver a 34ª temporada, que é uma temporada um bocadinho diferente, onde são juntos ex-concorrentes de outras temporadas, numa nova temporada que se chama Game Changer e, portanto, o jogo, como diriam os brasileiros hoje em dia, o jogo virou. Estou a gostar muito, apesar de não ter familiaridade com nenhum destes concorrentes, eu estou a gostar, estou a conseguir acompanhar, portanto, podem ver à vontade que não vão sentir necessidade de ter visto outras temporadas, portanto, estou a gostar muito, eu gosto muito do formato de Survivor e vou continuar a ver com certeza. Por último, a última série que eu vi também este mês foi a série Sensibilidade e Bom Senso, a adaptação para a série de televisão da BBC, que tem apenas 3 episódios e é uma adaptação de 2008, se eu não estou em erro. Nós falámos também desta adaptação no podcast, no Serão no Sofá, sobre o projeto Meeting Austin. Nós não adorámos esta série tanto como gostávamos do filme. Esta série tenta trazer um ar de modernidade à história,
muitas coisas acontecem que à época não aconteceriam de certeza. No entanto, também é uma boa adaptação do livro para a série, apesar de ter algumas modificações. O elenco não é tão conhecido como o elenco do filme, mas é um elenco também muito bom, portanto tem boas interpretações durante este filme todo e, portanto, também é uma série que nós recomendamos e, portanto, se quiserem saber mais da nossa opinião, visitem o podcast. Nós vamos adorar a vossa visita. Por último, este mês, e para o especial Thrillers Psicológicos que aconteceu no mês de março, organizado pela Cláudia, eu vi a série The Fall, porque eu no blog falei sobre 3 séries que são thrillers psicológicos e eu vi para esse especial a primeira temporada da série The Fall. A série The Fall é uma série inglesa e, portanto, produção inglesa. Esta série passa-se na cidade de Belfast e nessa cidade há um assassino à solta que anda a matar mulheres e raparigas de uma forma bastante estranha. É chamada a essa investigação uma detetive inglesa, mesmo de Londres, que acho que tem uma fama qualquer de ser boa detetive e ela acaba por tornar-se a chefe da investigação. E nós, ao mesmo tempo que vamos vendo a investigação e os crimes ocorrerem, vamos também conhecer o assassino. Este é um sociopata. Para quem não sabe o que é um sociopata, é um criminoso que acaba por cometer os crimes sabendo que os está a cometer, formando uma relação com familiares, com filhos, com amigos e, portanto, são aquelas pessoas com as quais nós até podemos nos cruzar todos os dias, não saber o que é que eles fazem e eles serem criminosos. Portanto, eu gostei muito da série, tenho como protagonista a atriz principal, eu não a conhecia, portanto é muito conhecida do público, mas o assassino sim é o que faz o 50 Shades of Grey, o Christian, acho eu. Eu não gosto dele em 50 Shades of Grey, nunca vi 50 Shades of Grey, a série, mas ele no The Fall está fantástico e, portanto, é uma série que eu recomendo muito. Vejam The Fall, eu estou muito curiosa para ver as próximas temporadas, apesar de já me terem dito que decai um bocadinho de qualidade. Quanto a séries, foram estas as que eu vi, portanto estou muito feliz por ter voltado às séries e ao ritmo das séries e quero ver se continuo e se não paro este ritmo, o que é sempre muito bom. Quanto a filmes, também foi um mês bastante produtivo, vi alguns filmes, não tantos como noutros meses, mas acabei por ver alguns filmes, principalmente para podcasts que andam a acontecer no blog Será no Sofá, por isso visitem, nós temos sempre podcasts diferentes, com temas diferentes e, portanto, sempre muito interessante. Os primeiros filmes que eu vi este mês de março foram para um podcast do cinema feminino, onde nós falámos sobre realizadoras e sobre filmes realizados por mulheres. Para este podcast eu revi o filme Ginger and Rosa, que é um filme que fala sobre a amizade entre duas raparigas que são amigas quase que desde o dia do parto delas, porque as mães delas acabaram por ter as filhas no mesmo hospital e no mesmo quarto e elas acabam por crescer juntas e tornar-se as melhores amigas. Só que acontece é que na época em que a amizade delas floresce, também era a época de uma crescente liberdade, a Rosa acaba por ter um relacionamento com o pai da Ginger e as coisas acabam por azedar um bocadinho na amizade delas. Este é um filme essencialmente sobre amizade e sobre oportunidades perdidas, eu acho que também é um bocadinho sobre isso. Tentar-nos sobressair na sociedade e tentar ter um papel fundamental na sociedade nem sempre é fácil e nem sempre as coisas correm como nós pensávamos que correriam. E nós vemos isso muito na relação das duas amigas e na própria personalidade delas. A Ginger é uma sonhadora, ela é ativista, ela quer ser escritora e acaba por ter um comportamento na vida um bocadinho diferente da Rosa, que acaba por ser muito mais moderna e acaba por querer outras coisas na vida que a Ginger, por exemplo, não quer. Portanto, eu gostei do filme, já da primeira vez que eu tinha visto eu gostei. Gosto essencialmente da fotografia dele, tem paisagens e tem momentos maravilhosos e, portanto, este filme vale muito também pela realização e pela fotografia. Tem planos muito perto das personagens, planos muito intimistas, mas também tem planos muito abertos e planos muito sonhadores e, portanto, eu gostei muito do filme e gostei de o rever. Para esse podcast eu vi também o filme Que Horas Ela Volta, que é um filme brasileiro. Eu não tinha visto este filme, já me tinha despertado curiosidade. Eu lembro-me que na altura em que ele saiu no Brasil foi um grande boom e teve opiniões muito positivas. Este filme fala então de uma empregada doméstica que é interna, vive na casa de uma família que é uma família dos chamados novos ricos, em que apenas uma das pessoas tem efetivamente fortuna e que acaba por
ser importante para a sociedade, eles acabam por ser uns falsos ricos e influenciadores da sociedade. A empregada é uma empregada que já vive naquela casa, que já trabalha para eles há imensos anos, desde que o filho deles era pequenino, e foi quase ela que o educou, em detrimento da filha, que acabou por ficar no interior do país, à guarda do pai e do resto da família, enquanto ela ia para São Paulo ganhar dinheiro. Na altura em que o filme acontece, é na altura do vestibular para a universidade, e a filha decide que quer ir para São Paulo, prestar o vestibular e entrar na universidade em São Paulo, e é aí que a mãe a acolhe na casa dos patrões. As coisas não vão correr tão bem como ela pensava, a Val, que é a empregada, porque a filha acaba por se intrometer muito na vida dos patrões, acaba por pensar que em vez de filha da empregada é uma convidada, e as coisas vão se extrapolar ali um bocadinho em muitos sentidos. Eu gostei do filme, é um filme intimista, é um filme que trabalha muito bem o interior da casa, porque o filme tem poucas cenas fora da casa, em exteriores, acaba por ser muito dentro da casa, e a realizadora trabalha muito bem isso, os planos fechados, os quartos, os corredores, a cozinha, portanto trabalha muito bem essa intimidade que se cria dentro de uma casa. Acabei por não adorar o filme por causa das interpretações, essencialmente. Para mim quem se destaca é a atriz que interpreta a Val, a empregada. De resto, eu não me consegui relacionar com os problemas da filha, não me consegui relacionar com os problemas da família em si, e portanto não consegui adorar o filme, e acabou por ser um bocadinho uma desilusão, confesso. Estava à espera de muito mais. Para este podcast também eu vi o Across the Universe, que é um filme que é um musical e que é uma homenagem às músicas dos Beatles, porque todas as músicas que integram este filme e que são cantadas e interpretadas durante o filme pertencem à discografia dos Beatles. Across the Universe conta-nos então a história de um casal, de um rapaz e de uma rapariga. A rapariga é uma rapariga de uma família rica, norte-americana, que namora com um rapaz que decide ir para a guerra, que decide alistar-se no exército, ir para a guerra do Vietnã, se eu não estou em erro, e que acaba por morrer nessa guerra. E por outro lado temos um rapaz inglês que trabalha nos estaleiros navais de uma cidadezinha do interior de Inglaterra, que namora também com uma rapariga há algum tempo, mas que decide, quando chega a uma determinada idade, acho que a maioridade, decide embarcar num navio para os Estados Unidos à procura do pai que ele nunca conheceu e que vive nos Estados Unidos. É quando ele vai para os Estados Unidos que os dois, tanto o rapaz como a rapariga, se vão encontrar, se vão apaixonar e que vão viver toda aquela loucura que era a época em que eles se conheceram. Eu gostei do filme, não o adorei, confesso. Acho que a banda sonora estava lá. Acho que o que faltou, sim senhora, foi argumento e interpretações. Eu quando acabei de ver este filme eu senti, porra pá, se este filme tivesse aquilo que eu imaginava, o filme teria sido fantástico. E acabei por ficar com aquela sensação de falta-me aqui muita coisa para eu realmente gostar deste filme. É um bom filme, é um filme muito bom em termos de música, em termos de musical é muito interessante, porque para quem não conhece a discografia de Beatles, acaba por também ter aqui um primeiro ponto de encontro com ela e acaba por, se calhar, até gostar de algumas músicas, mas acho que ficou a faltar muito para o filme ficar perfeito e isso entristece-me um bocadinho. Para este podcast ainda, eu vi o filme Europa, que é um filme, se eu não estou enganada, alemão, que fala efetivamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Fala-nos de um menino judeu que vivia com a sua família judia na Alemanha, que tinham uma loja de sapatos. E que quando os alemães acabam por começar a invadir as casas dos judeus, a mãe dele acaba por dizer para ele e o irmão fugirem, porque eles não estão seguros ali, e eles acabam por fugir ao pé da família. Os pais acabam por ser capturados e acabam por ir para o gueto, e eles acabam por fugir. Só que quando estão a fugir, há um momento da fuga em que eles se separam, e a personagem que nós vamos acompanhar, que é o filho mais novo da família, vai acabar por ir parar um orfanato e lá vai aprender o russo e, portanto, vai ter uma vivência diferente. Quando a guerra chega à Rússia e, portanto, as invasões alemãs chegam à Rússia, ele acaba por se separar desse orfanato e acaba por, num golpe de sorte, pedir ajuda aos tropas alemães, e como ele sabe falar russo, eles acabam por aceitá-lo, só que ele diz que é alemão quando não é, ele é judeu. Alemão ariano quando é alemão judeu. Tudo se passa bem, ele acaba por ter ali um golpe de sorte e tornar-se um bocadinho um herói de guerra por causa de uma estupidez que ele lá comete,
e é aí que um dos oficiais tenta adotá-lo, visto que ele está no orfanato por ser órfão, tenta adotá-lo e manda-o para uma escola da juventude ariana, acho que é assim que se dizia na altura. E para ele vai ser muito complicado, porque ele começa a questionar muito as escolhas que fez até ali, escolhas essas que foram pela sua sobrevivência, mas que acabam por pesar na sua consciência, porque ele é alemão, mas é judeu, e nessa escola ariana eles acabam por falar muito mal dos judeus, acabam por dizer que eles são a pior espécie acima da terra, acabam por ter exercícios onde matam bonecos a dizer que são judeus, e portanto o consciente dele e o sentimento de culpa nele começa a pesar, e ele começa a perceber que se calhar nem tudo vale a pena fazer em nome da sobrevivência. Mas é um filme muito tocante, mais uma vez eu gostei da história, não adorei as interpretações. Este é um filme onde não há ninguém assim muito conhecido a não ser uma das atrizes que aparece no filme, mas eu fiquei com a sensação de que o filme poderia ser muito, mas mesmo muito bom, tivesse outra produção e se calhar até se fosse feito nos dias de hoje. É uma história muito interessante do ponto de vista de uma criança que acaba por ter problemas entre o que é a sua sobrevivência e o que era as suas raízes e a sua origem. Portanto, é um filme que eu recomendo, mas não é um filme fantástico. Para descontrair um bocadinho entre estes filmes todos que eu estava a ver, eu vi o filme Sing. Era um filme que eu estava muito entusiasmada para ver, confesso. Era um dos meus filmes de animação mais recentes que eu estava com muita curiosidade para ver, e eu confesso que não adorei. A minha classificação no Letterboxd foi um bocadinho no sabor do momento, mas depois que eu dei-lhe 4 estrelas e meia, mas depois de pensar melhor e de refletir melhor, eu acho que acabaria por lhe dar apenas 4 estrelas, porque eu gostei do filme, mas não o adorei. E confesso que essas 4 estrelas já seriam muito extrapoladas pelo meu amor por animação. É um filme muito divertido. Neste filme nós temos um koala que é amante do teatro e principalmente do teatro da cidade dele. E um dia quando ele cresce, ele tem a oportunidade de comprar esse teatro, só que quando ele o compra, o teatro começa num declínio muito grande e deixa de ter espetáculos e pessoas para ver os espetáculos. É quando o banco está para lhe tirar o teatro que ele decide fazer um concurso de talentos e os animais aparecem lá no teatro para participar desse concurso, e ele junta alguns animais para fazer um espetáculo e o filme vai rodar muito à volta disso. O filme não nos traz uma história de novo, esta história é bastante batida já em muitos filmes e eu gostava que a história trouxesse alguma coisa mais de original. Se calhar um concurso à séria e não depois um espetáculo. Acho que um concurso teria sido muito mais divertido. Mas eu gostei do filme, achei que o filme é leve, divertido, passa uma ótima mensagem, nós conseguimos nos relacionar com aquilo tudo. Acho que tem uma imagem muito bonita e no fundo acho que eu gostei por causa disso, por nos transmitir também muita coisa muito interessante e muito boa. Portanto, eu recomendo o filme, não é o melhor filme de animação, a história em si também não, mas acho que é um bom momento de cinema. Para o podcast do mês de março, para o filme que estreou em março cá em Portugal, nós vimos o filme Neruda, que é um filme que fala-nos efetivamente sobre Pablo Neruda e uma parte da sua história e também da história do Chile. Nós também falámos num podcast, que eu vou deixar o link na caixa de informações, todos os links do que eu vou falando por aqui eu deixo na caixa de informações. Este é um filme que fala sobre um momento da vida do Neruda em que ele já era um embaixador e já era um ativista político muito importante para o Chile. Na altura em que nós acompanhamos o filme, ele juntou-se ao Partido Comunista, portanto eles começam a ficar contra ele porque acham que ele se virou para o lado dos russos. Na altura da Guerra Fria em que o filme se passa, não era muito interessante, e é aí que o governo decide fazer uma caça ao homem e tentar capturar o Neruda. Quando ele se apercebe disso, o Neruda parte numa viagem pelo país, uma vez que ele não conseguirá sair para fora do país, sem que as autoridades o apanhem, e então que ele começa uma viagem por o país na tentativa de se esconder das autoridades. Este filme vai também abordar a perspectiva da polícia, que vai ser contratado um Oscar Peluche-Snow para o encontrar, e vai ser um filme que vai aliar comédia com questões políticas, com a vida de Neruda, com a sua vida mais pessoal, mais amorosa, mais boémia. É um filme muito bonito, eu gostei muito da imagem do filme, a fotografia então é fantástica. É realizado pelo mesmo realizador que realizou Jackie, um filme que esteve nomeado aos Oscars. Este filme também esteve na pré-lista dos filmes estrangeiros nomeados aos Oscars, e eu confesso que até gostaria de o ter visto na tela, mas acredito que não tenha passado por questões políticas. A Academia
academia não é muito boa a nomear filmes onde as questões políticas são muito evidentes, e este é sem sombra de dúvidas um desses filmes. Mas tenho que dizer que é um filme muito bom em termos de realização, é um filme muito bom em termos de fotografia e um filme muito bom em termos de interpretações. Mas vão ver o nosso podcast que lá poderão ouvir tudo. Ainda durante o mês de março e para o podcast do Sensibilidade e Bom Senso, nós vimos a adaptação do Sensibilidade e Bom Senso para filme do ano de 1995, se eu não estou em erro, com a Kate Winslet e Emma Thompson, papéis principais, Eleanor e Marianne. Confesso que não adorei o filme, muito mais por uma questão de não me relacionar tanto com os personagens, com as atrizes escolhidas para os papéis principais, tanto também com um dos protagonistas que entra, que é o Grant, que é um ator com o qual eu tenho uma relação bastante peculiar, mas que funciona nesse filme, mas eu não adoro a sua interpretação. No entanto, é uma boa adaptação, acho que é uma melhor adaptação do que a série que eu falei há pouco, e portanto, não tendo adorado o filme, gostei do filme, mas podem saber mais sobre a minha opinião, se eu vou estar sempre a repetir no podcast que nós gravamos. Por último, este mês eu vi um documentário para o BEDA, o Abril no Sofá, que está a acontecer no Serão no Sofá, portanto vão visitar o Serão, porque tem um post todos os dias de novo. Eu vi para um dos projetos que estamos a fazer agora, de ver documentários, o documentário O Admirável Mundo em Rede. É um documentário bastante recente que fala sobre a internet, fala sobre a criação da internet, o futuro da internet, aquilo que se tem feito com a internet, mas também os problemas que a internet traz, tanto a nível social como a nível pessoal das pessoas. Portanto, eu gostei muito do documentário, não adorei a voz do narrador, que é a voz do realizador do documentário, que eu agora não me lembro aqui do nome, mas eu gostei do documentário, achei muito interessante, muito assertivo naquilo que diz, e portanto é um documentário bastante interessante. Gosto da diferença entre a evolução da internet e aquilo também de mal que tem feito às pessoas, portanto, porque a internet é uma terra sem lei, como eu costumo dizer, onde muita coisa pode acontecer e onde muita coisa acontece, efetivamente. Portanto, eu gostei muito do documentário e recomendo o documentário, e também já saiu a opinião no blog, por isso eu vou deixar o link cá em baixo. Visitem, nós vamos gostar muito da vossa visita. E é isso, espero que tenham gostado. Este vídeo ficou de certeza gigante porque eu vi muita coisa este mês. Espero que vocês tenham gostado de saber tudo aquilo que eu andei a ver durante o mês de março. Partilhem comigo nos comentários o que é que vocês andaram a ver durante o mês de março. Se viram muita coisa, se viram pouca coisa, o que é que andaram a ver, porque eu vou adorar saber com certeza as vossas opiniões também. Também para eu poder ver que séries e filmes é que vocês andaram a ver, para poder ver também. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!